do Rio Azul, caindo ao poder na igreja. Alguém que vai para o inferno e está salvando, transformando, libertando, não é? E como o cara em Cuiabá? E como que o idólatra é salvo? Porque o senhor disse que nós somos idólatras. Aqueles que ouvem suas músicas são idólatras? Pelas nossas músicas, né? O cara tava feliz, vem um cara falando, se converteu, tá? É, voz da verdade? Que isso, você tá louco, é do diabo. Ele falou, então eu vou ficar com o diabo. E o diabo me deu paz, me deu alegria, transformou minha vida. Agora, quem é o Espírito Santo é outra coisa. E falando, não é? O nosso entendimento, porque a gente fala daquilo que Deus nos revelou, a doutrina da Trindade, para mim, não é bíblica, ela não tem fundamentação. Sempre vocês vão falar que ela está implícita. Agora eu mostro um Jesus explícito. Eu mostro coisas explícitas, não implícitas. Porque a maior revelação de Deus é Cristo Jesus, está escrito lá em Colossenses, né? Esse mistério, 2 pontos. Deus, Cristo. Não é? Então, a primeira coisa que eu falo assim, eu tenho que ver o argumento de quem é Deus pela Bíblia, como que funciona. E até eu gostaria também, depois vocês vão expor, sobre a Trindade. Eu tinha algumas perguntas em cima disso, que eu acho que ficou um pouco meio vago esse Deus. Eu não sei se tem 3 cabeças, são 3 deuses, são 3 em 1. E depois eu quero saber essas coisas. Certo. Aí sim, há uma diferença nisso. Humanidade, porque toda hora que se você puser o Pai como divindade e o Filho como humanidade, acabou o problema. Porque eu acho que o problema maior para você, assim, para crer na Trindade, é o Espírito Santo. Porque ele sempre está fora. Eu e o Pai somos um. O Pai, ele devia falar, eu, Pai, Espírito Santo, somos um. O Pai está comigo, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus cometeu uma blasfêmia perante os fariseus, perante os religiosos. É uma blasfêmia. Ele falou, eu quero ver o Pai. Ele não falou, talvez na eternidade você morra. Mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê a mim. Ele está cometendo uma blasfêmia ou é certo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Certo? Então Deus vem falando, não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. E assim vai por diante. Esse Deus é o Deus, vamos falar do Velho Testamento, ele é da eternidade, mas a gente conheceu pelo Velho Testamento. E depois a gente vai chegar em Jesus. E aí que... Ok. Pastor Juliano, então, agora fala. Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora, ele diz o seguinte. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava o testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Testamento. Eu estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Ah, com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Aqui é 2, mas o texto de... fala que o Espírito Santo atrapalha muito você. Não. Atrapalhou o senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. O senhor quer que eu responda aqui? Vamos de novo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador. O outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não respondeu. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ok. Quando eu subir ao Pai, ele vai enviar o Consolador. Como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum. Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo e não há problema nenhum. O derramamento do Espírito Santo com o revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos.
Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, mas- e é um único Deus, o Espírito Santo provém mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o Senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o Senhor queira, nós estamos falando... Não. Então, o debate está bom, a gente precisa chamar um breve intervalo. Eu deixo só um texto depois do Isso, intervalo. Isso, vai lá. Apocalipse 3:21, na minha opinião, é uma das profecias mais lindas da Bíblia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus, a igreja de Laodiceia. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Sentaram junto? É o que o texto está dizendo. O Senhor lute com Jesus. Estava respondendo aí o questionamento. Eu tenho aqui, em Atos 28:19, Jesus falando do batismo, vai por todas as nações, batizando-as em nome, começa no singular, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Pedro, 10 dias depois, vai e batiza 3.000 almas em nome de Jesus. Vai Filipe e batiza Samaria inteira em nome de Jesus. Cornélio em nome de Jesus. Paulo em nome de Jesus. Os discípulos de João Batista que Paulo encontrou, falou, vocês receberam o Espírito Santo? Quando cresceram, não sabendo nem que haja Espírito Santo, e foram batizados em nome de Jesus. O que é isso? O que os apóstolos fizeram, não entenderam, Ok. sendo que a Bíblia fala, fundamentados na doutrina de quem? Dos apóstolos. Até porque tem a doutrina dos apóstolos, ou 1 Timóteo 4:1 de demônios, ou Mateus 15, doutrina de homens. Se não é dos apóstolos, ou é de demônios, ou é de homens. O Senhor citou, vamos lá, Lucas citando em Atos 2, Atos 8, Atos 19 e Atos 22, ele cita o batismo no nome de Jesus. O que Lucas está fazendo em Atos é mostrando ao seu público a autoridade de que consistia o batismo. Agora, se os apóstolos estavam batizando e a forma era no nome de Jesus, então lá atrás Jesus mentiu. Lucas não está contrapondo como Jesus ensinou na fórmula batismal. Lucas apenas está demonstrando ao seu público a autoridade no nome de Jesus. O batismo que Jesus ensinou é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o senhor negar isso, o senhor está negando a fórmula batismal que Jesus ensinou. Eu não sei, pastor, e aqui... Teve interpolação até em Mateus 28:19. Com todo... Que não foi assim que ele disse. Com todo Livros, com todo respeito, portanto, ide ensinar todas as nações batizando em nome do Pai... Nomes. Em nome. Está escrito no texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. É a fórmula batismal, pastor. É como Jesus ensinou. Não tem 3 pessoas aqui? Quem errou? Pedro errou? Pedro? É. Por que Pedro errou? Eles, cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados. Jesus disse, tudo que fizeres por obras ou palavras, fazer em meu. Você fala assim, eu te batizo em nome? Não, você usa o nome. Não usa, né, o título de Pai, Filho, Espírito, fica vago. Você expulsa demônio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Expulsa no nome de Jesus. Expulsar demônio é uma coisa, pastor. Não, é mais Batismo forte é outra. Não, Não, é mais O forte senhor- que a Trindade. o senhor está confundindo as Em nome coisas. de Jesus. Então, em Atos, Lucas, ele registra a autoridade do nome. Mas a fórmula batismal que Jesus ensinou em Mateus 28:19, que é o texto que o senhor citou, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos Não, 3 pessoas. eles compreenderam. Eles não tinham essa dificuldade. Que existem 3 pessoas? Jesus, é. Eles não tinham essa dificuldade. Então tá tudo certo. Você tem 3 pessoas e batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá batizou em resolvido. nome de Jesus. Está resolvido. Não. Aqui da fórmula Quem batismal. tem o filho tem a vida. Exatamente. Quem não tem o filho não tem a vida e a ira de Deus permanece sobre ele. Quem em mim tem a vida eterna. Oh, que Jesus é esse, meu amigo? Eu sou o caminho, foi a Trindade que falou? Foi Jesus. A verdade e a vida? Sim, ele é a verdade e a Eu sou vida. Eu sou a ressurreição. É Jesus. É Jesus. Quem em mim tem a vida eterna. Sim, em Jesus nós temos vida Se eterna. não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados? Eu sou o quê? Pastor, o que o senhor está dizendo, nós também concordamos. Jesus é tudo isso. Antes que Abraão existisse, Eu sou, exatamente. Aí o senhor mesmo atesta que ele, antes de Abraão, ele é eterno. Na sua encarnação, se fez carne, se fez homem, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e ele tem uma missão de salvar a humanidade e levá-los a reconciliar com o Pai. Nós temos 2 pessoas. Isso aí nós não discutimos. Pastor, submissão de Cristo à vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Quem enviou Jesus? Não foi o Pai? Exemplo, o senhor veio para cá. Imagine que alguém enviasse o senhor. Pastor, o senhor pode falar a hora que o senhor quiser. Só que quando eu cito o texto, o senhor não resolve o texto. É que vocês não explicam quando eu pergunto. Então vamos lá, o fundo dessa trindade. Quem é o pai de Jesus? Na sua encarnação, o Pai é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo que gerou Jesus. Mas os textos bíblicos mostram de outra forma. Jesus rogando ao Pai. Aí você quer fugir. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é pai de Jesus. Pastor, a Bíblia não diz isso. Eu fico com a Bíblia. Então, eu fico com a Bíblia. Pastor, em Hebreus 1, diz o Senhor: o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. O meu primogênito eu introduzi no mundo. E sabe o que o Pai diz aos anjos? A quem de vós me chamou de Pai? E a quem de vós eu chamei de Filho? Hebreus 1, versículos 5 e 6. A quem de vós me chamou de Pai, a quem de vós eu chamei por Filho. Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ele é adorado porque ele é Deus. O senhor observou? Também Deus, na concepção suas. Pastor? Ele é também. Aí eu concordaria com a Não é também, ele é Deus. Somente ele. O Pai é Deus, o Filho é Deus, é o único Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, eu já expliquei isso do senhor. O único Deus verdadeiro. Ok. Pastor, o senhor disse que Jesus em sua humanidade, ok. Se ele é adorado, ele é Deus. O senhor concorda? Quem está dizendo aos anjos o adorar? Quem está dizendo? Deus. E esse Deus está onde? Onde? O primogênito introduzido no mundo, na encarnação, nascimento de Jesus, está na terra. E o Pai está onde? Por que ele é o primogênito? Pastor, o senhor, ele foi criado? O senhor, pastor, com todo respeito ao senhor, não, eu pergunto, o senhor não responde, o senhor faz outra pergunta. Não. O senhor quer saber sobre o primogênito? Eu vou explicar, mas eu vou perguntar outra vez. O meu primogênito, eu introduzi no mundo. É o nascimento de Jesus. Então, antes dele se encarnar, era primogênito de Deus. O senhor vai responder a pergunta e eu respondo a sua. Então responde. Mas o senhor vai responder a minha? Eu vou perguntar de novo. Ele diz aos anjos: a quem de vós me chamou de pai, e a quem de vós eu chamei de filho? Quem está dizendo isso é o pai. Aí ele diz assim: o meu primogênito eu introduzi no mundo. Quem é o primogênito introduzido no mundo? É o filho. A todos os anjos de Deus o adorem. Se ele é adorado pelos anjos, ele é Deus. O primogênito está na terra. Nasceu, está na terra. Ok. E o pai estava onde quando ele disse isso? Estava nele. O pai estava nele. Tá. Sim. Em sua divindade, sim. Em pessoa. O pai estava onde? Então, reconciliando consigo, por que não é conosco, consigo mesmo. Por que o pai não disse: o meu primogênito eu introduzi no mundo? Eu me introduzi no mundo e me adorem. Ele está dizendo: o meu primogênito eu introduzi no mundo e a todos os anjos de Deus o adorem. Então só me responda. A Trindade já existia? No Antigo Testamento, o senhor está dizendo? Essa é a vinda de Jesus. Ok, eu posso responder? O pai era maior que o filho lá? Não, de maneira nenhuma. O filho era igual? Sim. Espírito Santo também? Sim. Sim. Aí ele ama o mundo, esse ama o mundo, e manda esse. Os três em acordo falou: quem que vamos enviar? Alguém levantou a mão. Pastor, eu não estava na eternidade para... olha só. Mas é uma lógica, não é? Não, o senhor quer falar de lógica? Foi Deus que amou existe um plano. Sim, existe um plano antes da fundação do mundo. E neste plano, para salvar a humanidade, é o Verbo encarnado. Há um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles conversaram? Eles se relacionam. Não, mas você pensa assim mesmo? Como? Que eles se relacionam? Nem a gente. A Bíblia não fez. Pastor, olha, estou trazendo diversos textos. Pode falar. Sou Jesus. Não, eu vou falar aqui, dos três. Ninguém, ele falou. Outra vez já vem Jesus. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Cadê o Espírito Santo? O senhor quer saber onde está o Espírito Santo? Não. Ele falou ninguém. Pastor, ninguém. é que o senhor está fazendo uma confusão no ministério terreno de Jesus. Olha só, o seu relacionamento com o Pai. Mas ninguém descarta o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo não está ausente e ele não é menor. Quem está aqui? Quem está aqui? Em mim? Não, quem está aqui agora? Ele falou: onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome estarei lá. Pastor, quem está aqui? Em mim está o Espírito Santo. Jesus não está. Se o Espírito Santo está em mim, o Pai está e o Filho está. Não, Eis que estou convosco. Em sua divindade, com certeza. Jesus está em espírito ou em carne aqui? Em sua natureza divina, tá em sua essência, sua deidade. Se o Espírito Santo está em nós... Não, mas sim, Jesus está aqui em espírito. Olha, Jesus agora, sabe onde ele está? Eu vou responder para o senhor. Na verdade, Paulo,
E ele vai Falou responder. isso que estou convosco todos os dias. Ok, sem problema. Sempre o verbo no presente. Sem problema. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, se o Senhor analisar em Apocalipse, no seu capítulo de número 5, versículo de número 4. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem o ler e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei que estava no meio do trono, os 4 animais, os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Sim. Ok? Sim. Versículo 7, ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado, e havendo tomado o livro. Se ele tomou a destra do que estava sentado, quem está sentado no trono? É o Pai. E ele tomou o livro que estava à destra do Pai, ok? São duas pessoas. E cantava um novo cântico dizendo, digno é o Cordeiro, enfim. Ou seja, o Filho neste momento, ele está à destra do Pai. Está escrito. Neste momento, ele está à destra do Pai. É uma análise sua. Não. O senhor não acredita que o Filho está à destra do Pai? Lógico que não. Jesus está no poder de Deus. Não à destra de alguém, sob filho é conotação de inferioridade. Essa filialdade de Jesus vai acabar, presta atenção. Ela é válida até a volta do Deus Todo-Poderoso. Você não vai chegar no céu e falar, ali está o Filho de Deus. Jamais. Porque ele entregará o reino a Deus Pai para que Deus seja tudo em todos. Vai acabar a filialdade, não vai ter mais. Ele é o Filho de Deus. Tanto é que vai desaparecer as marcas das mãos dele e tudo, para sempre. Hoje, ele ressuscitou ainda com as marcas. Ainda A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? É a Cristo. Se assente à minha destra. Por exemplo, o Salmo 100, o Salmo, assenta-te à minha destra, está à destra, ele está à direita. Então, vocês compreendem que é a direita, mas você não me explica que direita de Deus é essa, que sem Deus não tem costa à frente. Ô, pastor Carlos, é que essa ideia de direita na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nós já temos esse conceito de que direita é uma posição de honra. Isso. Ainda que você não queira admitir direita literalmente, Não, mas a ideia é de posição de honra. literalmente eu acredito mesmo. Ok, pastor, mas a questão é, ele está com o Pai. Ainda que o senhor negue a ideia de direita, honra, enfim, ele está com o Pai. E essa foi a pergunta que o senhor havia feito. Há um texto que prova que ele está com o Pai, à destra. Sim, o texto mostra que ele está à destra, à direita. E não há nenhum anjo, é ele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo foi enviado à terra. É a promessa de enviar o outro Consolador. Até porque, pastor, no Salmo 110, versos 1, que é um texto do Antigo Testamento, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, disse, Yahvé, o Yud-Heh, como o senhor queira, ao meu Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Profecia de quem? A destra. Ok. E se cumpre mesmo, o Senhor tem razão. Ok. Mateus 22, 41, e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus. A quem pensais vós? Do Cristo, de quem ele é filho? Eles disseram, de Davi. Disse-lhe ele, como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Outra vez, está mostrando que o Filho está com o Pai. Atos capítulo 2 agora, olha a pregação de Pedro. Deus ressuscitou a este Jesus, de que a todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ainda que o Senhor, pastor, negue a ideia de direita, destra, força, o Filho assentou ao lado do Pai. É por isso que aquele texto que eu disse para o Senhor anteriormente, de Apocalipse 3, 21... para você. Quem? Jesus. Ele é filho. Ele é filho. Na encarnação, há esse relacionamento de pai e filho, é a trindade econômica, defendida por Hipólito de Cova e por Tertuliano. Isso aí não é nem... Tudo bem, mas o texto aqui o senhor ouviu. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu não preciso dessa história. Eu preciso da Bíblia. Sim. Senão nós vamos ter que aprender história para salvar pessoas. Tem pessoas que você fala um versículo e se converte. Então eu preciso do Espírito Santo. Pastor Carlos, e o Pai? Guiará toda a verdade. Pastor Carlos, e o Pai? O Pai é Pai eternamente? Pai. Por que Deus é Pai? Deus não é Pai, Deus não é coisa nenhuma. Deus é Espírito. Mas ela tem esse título, Pai, quando... Pastor, ele é Espírito, mas ele existe. O Espírito Santo hoje na dispensação da graça. Pastor, mas ele é Pai e Espírito, mas ele existe. Ele é Espírito, mas ele existe. Não vou usar a Bíblia. Ele viu 7 Espíritos de Deus.
Senhor, Tem sete mas em espíritos. todos, são mais de 80 textos, pastor, no Novo Testamento, esse relacionamento de pai com filho. Como que o senhor nega que, porque ele é espírito, ele não pode ser pai? Não existe esse relacionamento, essa trindade econômica do pai com o filho? Todos esses textos que foram citados Está aqui entre nós agora? pela pessoa do Espírito Santo. Está aqui em espírito? Pela pessoa do Espírito Santo. Ah, ele veio carregado? Como é que é? Pela pessoa do Espírito Santo. Ah, pela Em sua deidade, o Espírito Santo está em nós, o Filho e o Pai está. Tem 3 espíritos aqui? Não, pastor, de maneira Espírito do nenhuma. Pai, Espírito do Filho e Espírito do Espírito Santo. O Filho tem um corpo glorificado e ele está à destra do Pai. Os textos bíblicos demonstraram para o Senhor. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em todo salvo, regenerado. Ora, Tiago ficou bravo e falou assim: tu crês que há um só Deus? Ficou bravo. Crês que há um só Deus? Uma pergunta. Fazes bem. Que até os demônios o creem e estremecem. Sabe por quê? Ele tá pondo. Porque, ó, esses caras aqui conheceram o outro lado. Esses demônios conheceram o outro lado. Eles sabem que tem um Deus só. Eles sabem quem é Jesus. Então, e às vezes tem crente que não sabe. Pastor, eu Até os demônios gostaria que o senhor, estremecem. eu gostaria que o senhor saísse daqui, mas que o senhor pelo menos, pastor, entendesse. Então, mas o senhor, Não quero nada. mas o início da minha fala, Da ala de vocês e chama o papado, Papa de Sua Santidade. Ele falou lá que ele foi um maior absurdo. Eu vi um crente fazer lá no Vaticano chamar Sua Santidade e o Papa. Santo é o só um. pastor, mas eu não tenho nada com isso. Outra coisa. Não, pastor, deixa eu concluir. Por que vocês Pastor. cantam as minhas músicas em todas as suas igrejas? Pare de cantar, gente. Quem canta? Quem canta? Não, entendi. Eu sei, a música do senhor é tocada, é cantada nas igrejas. Tá, mas Eu até agradeço, o Gilé Wellington outro dia estava cantando Além do Rio Azul, caindo Ok. ao poder na igreja. Alguém que vai para o inferno e está salvando, transformando, libertando, não é? Converteu um cara em Cuiabá. e como que o idólatra é salvo? Porque o senhor disse que nós somos idólatras. Cuiabá se converteu um cara Aqueles que ouvem suas músicas são idólatras. pelas nossas músicas, né? O cara tava feliz, vem um cara falando, se converteu, tá? É, Voz da Verdade? Que isso, você tá louco, é do diabo. Ele falou, então eu vou ficar com o diabo. E o diabo me deu paz, me deu alegria, transformou minha vida. Não há quem mais salvou nessa nação do que Voz da Verdade. Pastor, deixa eu dizer algo. Eu não, com todo respeito, eu não estou questionando aqui a sua história. Eu não estou falando das suas músicas. Eu não estou citando o grupo, sua família. Não, pastor. As nossas músicas puseram a gente na frente. Mas a pergunta é, o senhor falou que nós que cremos na doutrina da Trindade somos idólatras. O senhor disse que os idólatras não herdam o céu. Do jeito que vocês pensam, vocês seriam idólatras. Ah, então não somos. Graças a Deus, vocês têm o filho que salva vocês. É quem tem um filho, não é quem tem um pai. É quem tem um filho, tem a vida. Quem honra o filho, é automático, gente. Honrou o filho, está honrando o pai. E nesse caso, honrou o filho, pode ser idólatra, não tem problema. Não é esse pensamento de pegadinha ou de pobreza. Está tudo no filho. Tudo está concentrado. A plenitude da divindade está no filho. Está tudo nele. Porque os muçulmanos não têm Deus. E falam de Deus como nunca. Porque não tem o filho. Porque os judeus não têm Deus. Não, mas com isso nós concordamos. Pastor, eu queria concluir aquela hora, o senhor me interrompeu, que eu queria que o senhor saísse daqui entendendo que nós cremos em um único Deus. Nosso problema é na questão das pessoas, que aí o senhor crê num único Deus de uma única pessoa. Quando o senhor cita, quando o senhor cita textos falando de um único Deus, até aí tá tudo bem. O que nos separa aqui é a questão das pessoas. O senhor não crê que são 3 pessoas distintas. Quando o senhor cita Jesus é Deus, sim, nós acreditamos que Jesus é Deus. Agora, o senhor acredita que nós cremos em 3 deuses. E ninguém que crê na doutrina da Trindade defende 3 deuses. Não. Defende porque vocês passariam vergonha. Fala, mas vocês são monoteístas, como é? Porque vocês não querem admitir. 3 deuses dentro daquilo que vocês pensam. É o único Deus que subsiste 3 pessoas. Inclusive, todos os textos que foram citados, o senhor não respondeu os textos. Distinta é diferente, separada. O debate está muito bom, mas